Nazaré da Mata, Pernambuco. Essa igreja foi construída em 1949. Foi aqui que Deus operou o milagre e aquela madeira principal que vai até lá atrás. Os irmãos orou porque ela era pequena e Jesus fez a madeira crescer. E não é pra dizer nada nessa hora ninguém. Como você é boa, como você é bom de cama. Essas palavras. Jesus me disse que quem falar elas na cama um com o outro, qualquer tipo de palavra, ou chiado ou gemido, você vai enlouquecer agora, né? Depois que terminou a oração, botaram a madeira em cima. Teve que cortar 1 metro ou 1,5 metros. Tá aqui a igreja. Minha família morava aqui embaixo. Isso aqui tudo aqui é em Ventura. Nazaré da Mata, Pernambuco. Tá ali a relíquia de Deus. Olha ali, a Assembleia de Deus aí. Essa aqui estava na oração aqui com 4 a 5 anos de idade. Deus operou esse milagre aqui. Glória a Deus. Estou aqui, viu? Isso aqui é uma relíquia da Assembleia de Deus. Glória a Jesus, no estado de Pernambuco. Foi aqui nesse lugar que a gente orou, consagrou de joelho no chão que não tinha calçada. Tudo angustiado com a madeira que foi serrada errada. E quando foram colocar a madeira não deu. A madeira desceu. Então meu pai convocou toda a igreja, a gente criancinha. Pois é, meus amigos. Não é fácil não. Uma oração faz uma viga, uma madeira crescer na igreja, em uma igreja antiga, Assembleia de Deus. Esse é um testemunho de um Senhor mostrando a igreja e dizendo que houve um milagre. Vocês vão ver aí, vocês vão ver o vídeo. Quem mandou para mim esta matéria foi um amigo aqui de WhatsApp, né? Cara, tem hora que eu me divirto neste canal, cara. Tem hora que eu me divirto. Eu me divirto. Acho que vocês se divertem também. Caramba, é como dizia minha avó, antes de ser impregnada no protestantismo, quando era católica, ela dizia assim: quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Temos aqui um vídeo que vocês viram aí, um cidadão mostrando uma igreja antiga da Assembleia de Deus da Mentira. E uma senhora também. Ela tinha 4 anos. Ela lembra. Olha a idade que ela tinha. Deus fez uma madeira crescer. É isso mesmo. Uma viga crescer. Na igreja. Serraram a madeira errada. Tiraram a madeira para colocar. Não deu certo. Aí Deus fez a madeira crescer e colocou. Aí deu certo. Cada merda, cada mentira, cara. O Deus que faz uma madeira normal crescer pra apoiar numa igreja, mas não cura um amputado, né? Não faz uma perna crescer, não faz um braço crescer e voltar ao normal de quem é amputado. Um Deus que é impossível curar um amputado. E as pessoas se tornam infantis acreditando nessas coisas. Cara, que coisa bizarra, hein? Esse vídeo eu assisti várias vezes. Foi um amigo que mandou pra mim. Vlademir. Vlademir, o nome dele. Vlademir. Ele mandou esse vídeo pra mim. Eu achei interessante esse vídeo para fazer uma matéria aqui. Cara,
Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu começo a pensar. A religião infantiliza o ser humano. Claro que isso nunca aconteceu, é uma mentira. Isso é uma grande mentira. Não tem sentido isso aqui. E o cidadão aqui fala emocionado, mostrando a igreja antiga, e dizendo que houve um milagre, que Deus fez uma viga crescer, uma madeira crescer. Que merda é essa na mente humana, gente? Como é que o ser humano acredita numa coisa dessa? Onde vamos parar com isso? Aí uma senhora que realmente está aqui portando toda a sua fé, ela acredita que isso aconteceu. Só que ela tinha uma idade que não tem como lembrar. Eu não lembro de nada que aconteceu comigo numa idade de 4 anos de idade. Gente, 4 anos é uma criança que não tem ainda a cefálica massa desenvolvida para lembrar de muitas coisas. Até eu lembro de algumas coisas simples. Eu lembro de algumas coisas, eu com 3, 4 anos de idade. Mas passou daí, não tem como. Vamos assistir de novo essa bizarrice para dar risada? Ó. Essa igreja foi construída em 1949. Foi aqui que Deus operou o milagre e aquela madeira principal que vai até lá atrás. Os irmãos orou porque ela era pequena e Jesus fez a madeira crescer. Depois que terminou a oração, botaram a madeira em cima. Teve que cortar 1 metro ou 1,5 metros. Tá aqui a igreja. Minha família morava aqui embaixo. Isso aqui tudo aqui é em Ventura, Nazaré da Mata, Pernambuco. Tá ali a relíquia de Deus. Olha ali, a Assembleia de Deus aí. Essa aqui tava na oração aqui com 4 a 5 anos de idade. Deus operou esse milagre aqui. Glória a Deus. Tô aqui, viu? Isso aqui é uma relíquia da Assembleia de Deus. Glória a Jesus, no estado de Pernambuco. Foi aqui nesse lugar que a gente orou, consagrou de joelho no chão que não tinha calçada. Tudo angustiado com a madeira que foi serrada errada. E quando foram colocar a madeira não deu. A madeira desceu. Então meu pai convocou toda a igreja. A gente queria... Nazaré das Matas, Pernambuco. Nazaré da Mata, Pernambuco. Essa igreja foi construída em 1949. Foi aqui que Deus operou o milagre e aquela madeira principal que vai até lá atrás. Os irmãos orou porque ela era pequena e Jesus fez a madeira crescer. Depois que terminou a oração, botaram a madeira em cima. Teve que cortar 1 metro ou 1,5 metros. Tá aqui a igreja. Minha família morava aqui embaixo. Isso aqui tudo aqui é em Ventura, Nazaré da Mata, Pernambuco. Tá ali a relíquia de Deus. Olha ali, a Assembleia de Deus aí. Essa aqui tava na oração aqui com 4 a 5 anos de idade. Deus operou esse milagre aqui. Glória a Deus. Tô aqui, viu? Isso aqui é uma relíquia da Assembleia de chorando. Deus. Glória a Jesus, no estado de Pernambuco. Foi aqui nesse lugar que a gente orou, consagrou de joelho no chão que não tinha calçada. Tudo angustiado com a madeira que foi serrada errada. E quando foram colocar a madeira não deu. A madeira desceu. Então meu pai convocou toda a igreja, a gente criancinha. Ele está dizendo que a mulher que estava na oração, ela tinha de 4 a 5 anos de idade. E lembra disso tudo. Estava em consagração. Quando Deus fez a madeira crescer. Deus fez a madeira crescer.
Eu fico pensando, gente, como é que o ser humano se presta a um papel tão ridículo? Nazaré das Matas, Pernambuco, uma igreja que é uma relíquia da Assembleia de Deus, uma mentira. Mentira. Tá? Lá para os anos 40, 46, né? Ele fala, 40. Aí lembra de uma história bizarra, mentirosa. E assim a religião vai enganando gerações, décadas e décadas, enganando gerações, enganando os seres humanos, pessoas de bem, que acreditam em deuses, que acreditam em divindades, que acreditam em besteirol, em bizarrice, que não se tem nenhuma certeza. Gente, chega. Por que o ser humano se empresta a um papel como esse, ao invés de investir na vida? Claro que essa senhora está mentindo. Este senhor também está mentindo. Primeiro que eles estão mentindo para eles mesmos e depois mentindo para as pessoas. E tem gente que acredita nisso. Aí mostra uma igreja antiga, né? Aí inventa uma história, que isso é uma história inventada. Inventa uma história que Deus fez um milagre de uma madeira crescer. Ela tinha um tamanho, ela cresceu para chegar ao ponto de dar para colocar ali na igreja. Que Deus! Aí um Deus que nunca curou um amputado. Nunca curou de fato um cadeirante que de fato é realmente alguém que precisava de uma cura. Todas essas supostas curas que acontecem dentro de igreja aí é mentira. A maioria é combinado. Eu recebi uma matéria de uma suposta cura combinada. Eu recebi. Combinada. Tem vídeo no meu canal falando sobre isso. O cara tava precisando de dinheiro. Jogaram na mão dele, acho que R$ 500, ele precisando. Ele sentou numa cadeira de roda e entrou na igreja. E lá o pastor orou e levantou. Mas ele com as pernas normais. Qualquer pessoa sentada em uma cadeira de roda, todo mundo acredita que ele é deficiente. Qualquer pessoa sentada em uma cadeira de roda, qualquer pessoa acredita que ele é deficiente. É fácil enganar qualquer crente. É só entrar em qualquer igreja sentado numa cadeira de roda e depois levantar e sair pulando da igreja. Isso pode acontecer nos bastidores. Alguém chegar e dizer, olha só, precisamos de dinheiro na igreja e para isso temos que fazer isso aí, esse teatro. Você vai sentar nesta cadeira de roda, ninguém lhe conhece e você é um deficiente. Normal, simples. Aí você entra na igreja, eu vou fazer uma oração, você vai levantar e pular na igreja. Cara, isso engana a gente demais. Quem é que não se engana disso? Eu quero ver um amputado. Não tem perna, não tem braço. Por que esse Deus não cura amputado? Tem alguma coisa errada. Por que esse Deus não cura um diabético? Eu falei aqui, eu fiz um vídeo no canal. Porque ele não está em lugar nenhum. É mentira. É fácil sentar numa cadeira de roda. Até eu sento numa cadeira de roda. Eu não vou fazer isso porque eu não sou vigarista. Eu não sou picareta. Porque se eu fosse vigarista, se eu fosse picareta, alguém podia me usar. Eu sentar numa cadeira de roda ganhando aí R$ 1.000, R$ 2.000 para resolver uma situação, para pagar uma dívida. E entrar numa igreja dessa aí. E o cara orar, fazer oração mentirosa lá. E eu levantar e sair pulando da igreja. Pô, foi curado. Ele é deficiente. É simples. É simples. Pega qualquer pessoa da rua, qualquer pessoa, para fazer isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Essa história aí da igreja no Pernambuco é uma mentira. Uma grande mentira. Não se tem prova nenhuma. E é uma pessoa que quis fazer um vídeo, colocar no Quai. Esse vídeo aí tá no Quai.
e esperar alguém chegar lá e dar clique, um like, curtir, né? E aí, milhares de visualizações. E o dono do canal ganha dinheiro. Uma senhora, coitada, impregnada, embriagada com crença mística, vai confirmar a história. Foi nesta igreja. Porque alguém falou um dia que isso aconteceu. Mentira. Olha só. Foi nesta igreja que as pessoas estavam em oração, em jejum, e Deus fez crescer uma madeira. A madeira, ela cresceu aqui nesta igreja. Aleluia! E o cidadão que faz o vídeo, ele se emociona no final. Vocês viram? Cara, que matéria legal. Mas isso aqui mostra o quanto que o povo brasileiro é infantil mentalmente falando, sem conhecimento. Quem estuda, pesquisa, analisa, aprende a saber. Quem não estuda, não pesquisa e não analisa, aprende a acreditar. E tudo que se fala, as pessoas acreditam. Com certeza o que aconteceu foi alguém que contou essa história em uma tribuna, que isso aconteceu, mentira, e alguém acreditou na história e a mentira, sendo contada várias vezes, se transformou em uma verdade. Só isso. Mais nada além disso. Então, enquanto o brasileiro acreditar em misticismo, o país não cresce. Eu já falei aqui, vou continuar falando. O planeta está atrasado 150 anos no tempo, por conta de religião. E alguém chegou para mim em podcast e falou: Antônio, como você pode confirmar isso? Que matemática você usou para dizer que o planeta está atrasado 150 anos? Qual é a matemática? É simples, muito simples. Exemplo, de 150 anos para cá, nós tivemos um aumento absurdo na tecnologia. E este aumento, ele superou todas as eras antigas, todos os anos antigos, milhares ou milhões de anos atrás. O que o ser humano conseguiu executar tecnologicamente 150 anos para cá supera todos os milhões de anos atrás. Por que há 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil anos atrás não inventaram o computador? Por que não? São seres humanos. Por que não inventaram telefone, avião? Por que não? Porque a evolução humana chegou no nível que de 150 anos para cá foi mudando muita coisa. Aí, por que nós estamos atrasados 150 anos? Porque a máquina, o equipamento que já deveria estar aqui agora para suprir necessidades de seres humanos, máquinas, equipamentos, tanto em ciência, medicina, agricultura, em tudo, em todo desenvolvimento, essas máquinas talvez ainda serão inventadas daqui a 150 anos, por conta de religião. Essas máquinas deveriam estar aqui agora, já inventadas. Quer entender? 500 pessoas dentro de uma igreja, adorando o quê? Uma imaginação, uma ideia, uma fé, que tem algum Deus ouvindo ali. 3, 4 horas de culto, ou de reza, ou de missa, ou de qualquer movimento religioso em qualquer vertente. 500 pessoas ali. Oh Deus, faz isso. Oh Deus, faz aquilo. Eu te agradeço, Deus. Oh Deus, o Senhor faz isso. Agora imagina essas 500 pessoas criando, inventando coisas sem envolver religião e crença para o benefício do ser humano. Quem é que rende mais? Onde é que está o progresso? 500 pessoas em uma igreja ou 500 pessoas em oficinas, laboratórios, locais de desenvolvimento físico para suprir
necessidades humanas. A diferença está aí, é só pensar, imaginar. Enquanto essas pessoas estão dentro de igrejas, de religiões, de denominações, muitas coisas estão precisando serem inventadas para o benefício do ser humano. Mas não. Dentro de igreja tem muitos gênios inteligentes que estão atrofiados, estão enganados com crenças místicas, com fábulas, com fantasias. São gênios, mas porque desde a infância foram programados pela família crente de ficar em uma igreja pedindo para o imaginário, deixam de investir em coisas para o benefício da raça humana. O que eu estou falando aqui, muitos cientistas falam, muitas pessoas falam, não só eu. Gente, por que o diabetes não tem cura ainda? Por que o câncer, considerado maligno, não tem cura ainda? Por que a AIDS, o HIV, não tem cura ainda? Por que o Covid-19 veio e não foi fácil conseguir uma vacina para controlar, não para curar? Por quê? Religião, não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Não existe outra coisa. Se o planeta não fosse religioso, que investisse em religião, nós estaríamos lá na frente. Avião não caía mais, carro não ia mais se chocar em pistas, acidentes não iam acontecer, porque a estrutura seria bem mais preparada. Então, infelizmente, religião é um atraso da humanidade. A gente vê um vídeo desse, simples, mas um vídeo que mostra o quanto que o ser humano é deficiente mental. O quanto o ser humano se torna, sendo um ser inteligente, se torna burro mentalmente. Um ser humano que parece que não raciocina. Parece que os animais se raciocinam muito mais do que o ser humano. É isso aí. Nada mais do que isso. Tá aí. Mais um vídeo, mais uma reflexão para fazer você pensar. Você não é obrigado a acreditar no que eu falo. É só pesquisar, observar. Só isso. Observe, olhe para os lados. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos os meus amigos que ajudam este canal a continuar aqui. Fui. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.